O tema desta festividade fala sobre renovo. Eu li aqui um texto registrado no livro do profeta Isaías, que é um livro misterioso. É um dos profetas maiores, não porque seja maior que Amós, Sofonias, Abacuque e outros profetas menores. É teologicamente chamado o livro de Jeremias, o livro de Isaías e o livro de Ezequiel, livros dos profetas maiores, pela quantidade de capítulos que há em seus livros. O profeta Isaías, além de ser um dos profetas maiores, ele é também conhecido como o profeta messiânico. Por quê? Porque fora o profeta que mais profetizou sobre o Messias. Dentro disso há um grande mistério no livro do profeta Isaías. A Bíblia contém 66 livros. E o livro do profeta Isaías contém 66 capítulos. 39 livros são do Antigo Testamento e 27 do Novo. E durante 39 capítulos, Isaías profetiza diretamente para Israel. E durante 27 capítulos, ele profetiza diretamente para Cristo, para a igreja, para o Messias. Grandes profecias, como aquela que destrói a teoria dos testemunhas de Jeová, que dizem que Jesus não é Deus. Isaías vem dizendo: um menino nos nasceu, um filho nos deu, o principado estava sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Profecia também como: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, concretizada-se em Mateus, Marcos, Lucas e João. Também foram uma profecia de Isaías. E Isaías, falando de Cristo, falando do Messias, ele inicia o capítulo 53 dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Porque foi subindo como renovo. Primeiro, o renovo não vem por meio de um show gospel. O renovo não vem por meio de profecias ou profetadas ou revelações. Não, o renovo não vem por intermédio dessas coisas. O renovo não vem pelo culto das flores, não. O renovo não vem pela mensagem coach, não. O renovo não vem se a gente pegar uma batida de funk, colocar uma letrinha falando de Deus e colocar o povo para rebolar. O renovo não vem. O renovo não vem se a gente transformar a igreja em uma boate. Não, o renovo não vem se a gente transformar a igreja em uma festa junina. Até porque festa junina não deveria ser comemorada em igreja nenhuma. Quando eu vejo festas junina gospel, me dá uma ânsia de vômito, um sentimento de tristeza. Por quê? Porque a origem da festa junina foi quando uma moça sensualmente dançou e Herodes lhe deu de presente até metade do reino, e ela optou por escolher a cabeça de João Batista em uma bandeja, cabeça de profeta
em bandeja vale mais do que metade do reino onde se pratica essas festas juninas. É por isso que os profetas estão calados, os profetas estão mortos, mas ainda tem igreja que prefere mais um profeta vivo do que uma festa junina gospel. Aleluia, não teremos avivamento, não teremos renovo, trazendo, aleluia, louvado seja Deus, como nós possamos dizer aí, essas modinhas do povo gospel, que tudo que eles vê lá no mundo e acham engraçadinho, quer trazer para dentro da igreja. Não, nós teremos avivamento, teremos renovo, quando nós dermos crédito à pregação de Jesus Cristo, e a pregação de Jesus Cristo era o Evangelho. Então, ele vai dizer: quem deu crédito à nossa pregação? Teremos renovo se a pregação for aceita. Teremos renovo se a mensagem da cruz for pregada. Teremos renovo se o evangelho for pregado de forma genuína. Passou daí? É conversa fiada. Mas chegamos a um ponto que parece que não é mais agradável nem pregar e nem ouvir o evangelho. Em muitas denominações por aí, querem mais que a gente fique meia hora, uma hora, revelando que não existe, do que prega a mensagem do Evangelho. Aleluia! Mas Paulo já havia predito isso, que nos últimos dias, aleluia, o povo não suportaria a sã doutrina. Mas tendo comichão, em algumas traduções, coceira nos ouvidos, se desviariam da verdade, voltando-se para fábulas, dando ouvidos a doutrinas de demônios. E o que tem por aí é pregador de fábula. Um exemplo de fábula. O que é fábula? Animais falantes. Eu já vi gente pregar tanta coisa na Bíblia para pregar. Tem gente que vai pregar sobre o Rei Leão, é fábula. Tem gente que vai pregar sobre iPhone, é fábula. Tem gente que vai pregar sobre melancia, é fábula. Irmão, a mensagem do Evangelho, ela tem como centro a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que é que estamos definhando dia após dia? Por que tanta frieza espiritual? Enquanto nós não voltarmos a pregar Cristo, aleluia, não teremos renovo. Não adianta fazer festa, não adianta pagar caro para pregador. Vamos pular, vamos agitar, mas renovo nada. Agora, se voltarmos a pregar Cristo, se voltarmos a falar de Cristo, aí nós veremos o renovo, porque Cristo veio como o renovo. Só que a forma que ele veio não foi aceita nos dias dele, muito menos nos dias nossos. Porque primeiro, nos dias de Jesus, olha o que Isaías vai dizer: ele era sem parecer e sem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre todos os homens, homem de dores, experimentado em sofrimentos, como um do quem os homens escondiam o rosto. Oh glória, as pessoas queriam os milagres de Jesus, mas quando ele pregava a palavra, as pessoas viravam o rosto. As pessoas queriam a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes, a libertação, mas na hora da palavra expulsavam Jesus. Na hora da palavra queriam apedrejar a Jesus. Vê se não é semelhante aos dias de hoje. Faz o culto da revelação do CPF para ver, igreja cheia. Faz o culto da palavra, igreja vazia.
Faz o culto das preciosas, igreja cheia. Faz o culto da palavra, igreja vazia. Faz o culto da campanha de portas abertas, igreja cheia. Faz o culto da palavra, igreja vazia. Mas eu creio que ainda tem um remanescente que está disposto a ouvir a palavra. Quando Jesus, em um certo momento, está pregando a palavra, alguns levantam e começam a ir embora. Aí Jesus olhou e disse, porque os discípulos questionaram, quem pode com esse discurso? Que discurso duro? Que mensagem dura? Discípulos, não era o novo convertido, discípulos se levantam e começam a ir embora. Aqueles mesmos dos quais Jesus enviou eles para pregar, e eles pregaram e viram milagres. Estão levantando e indo embora porque não suportaram a doutrina de Jesus. Aí, ao ser questionado pelos discípulos, quem pode com esse discurso? Oh, glória! Jesus disse, não quer ir com eles também não, Pedro? Pedro disse, para onde irei eu? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Oh, glória! Não querem ouvir a mensagem de Jesus. Oh, glória! Porque a mensagem de Jesus reprova o aborto. Não querem ouvir a mensagem de Jesus, porque a mensagem de Jesus reprova os vícios. Não querem ouvir a mensagem de Jesus, porque a mensagem de Jesus, aleluia, reprova o divórcio sem causa. Não querem ouvir a mensagem de Jesus, porque a mensagem de Jesus reprova a sensualidade. Não querem ouvir a mensagem de Jesus, porque a mensagem de Jesus reprova a corrupção. Não querem ouvir a mensagem de Jesus, porque a mensagem de Jesus reprova a libertinagem, a imoralidade, oh glória, o liberalismo. Não querem ouvir a mensagem de Jesus, porque a mensagem de Jesus reprova os pecados contra a natureza humana. Não querem ouvir a mensagem de Jesus, porque a mensagem de Jesus não dá para enricar pregando ela, não dá para ficar milionário pregando ela, porque a mensagem de Jesus não é ganhar, a mensagem de Jesus é perder. Aquele que quiser, aleluia, a sua vida, dará a ela. Isso é evangelho. Mas vai pregar isso nos dias de hoje. Quer dizer que aquele que quiser ganhar a vida tem que dar a vida. E como é que eu vou dar a vida pela causa do evangelho? Renunciando. A minha carne quer o erro. A minha carne quer pecado. A minha carne quer toda sorte de imoralidade. Mas se eu quiser morar no céu, eu preciso aceitar a mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus é: arrependa-se e creiam no evangelho. Aleluia! Jesus pregou uma parábola em seus dias, que se ele pregasse ela nos dias de hoje, ele morreria bem mais rápido do que o tempo que ele morreu. O ministério de Jesus foi curto, aproximadamente 3 anos. Se Jesus pregasse a mensagem que ele pregou em Lucas 12, não tinha durado nem 1 ano nos dias de hoje. Tinham mandado cortar a cabeça de Jesus, crucificar ele rapidinho. Porque o que foi que ele pregou em Lucas 12? Ele disse que um homem que tinha ali suas herdades produzindo, aleluia, ele decidiu derrubar os seus celeiros e construir outros maiores. E quando ele constrói outros maiores, ele faz colheitas maiores e ele arrecada em seus celeiros mantimento para muitos dias, para muitos anos, ou seja, fartura. Ele fica rico, ou melhor, ele fica podre de rico.
Aleluia. Aí ele diz à sua alma: come, bebe, folga-te. Mas no versículo 20, Lucas 12, 20, Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será? A Bíblia diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os fornicadores, os que cometem a glutonaria, e os cães gulosos são aqueles que, você já viu um cão, ele lambe as feridas, ele não cura. Os cães são estes que, dia após dia, estão enriquecendo às custas da fé alheia. Estão ganhando rios de dinheiro em cima da fé alheia. Estão montando seus patrimônios em família, na igreja. Estão montando seus tesouros em família, na igreja. Mas está chegando o dia que Deus vai bradar dos altos céus: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será. Aí vai vir a surpresa. Não amparou o órfão, não amparou a viúva, não amparou o necessitado, mas ficou enriquecendo através da fé dos outros. Aleluia! Nessa hora o negócio vai pegar, porque vão querer usar a fortuna que adquiriram aqui na terra para comprar entrada no céu. E entrada no céu não se compra. Entrada no céu se conquista através da renúncia, através do esforço, através da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas olha só, Paulo chega a dizer que a mensagem da cruz, ela é um escândalo. E de fato é. Por quê? Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, ele não veio à terra para reinar, governar a terra. Ele veio para morrer, como ovelha muda, direto ao matadouro. E ninguém está entendendo nada. Por quê? Queriam que Jesus tomasse o trono de Herodes, assumisse todo o poder e os governasse. Era isso que os judeus esperavam do Messias. Por isso não aceitaram o Messias. Por quê? Porque Jesus não veio trazer riquezas na terra. Jesus não veio trazer um governo terreno. Ele veio, aleluia, e já antecipado por João Batista, é chegado a vós o reino de Deus. Jesus nos anunciou o reino dos céus. Entenda, o nosso reino não é aqui na terra. Se o nosso reino fosse aqui na terra, não era quem está como presidente agora que estaria. Tinha um crente lavado e remido lá. As maiores cadeiras, os maiores poderes não estavam na mão de quem está. Aleluia, ô glória. Era um crente que estaria lá. Se o reino dessa terra, aleluia, fosse o reino de Cristo Jesus, eu digo sem medo de errar, que os ministros, aleluia, que estariam lá ministrando, não eram ministro do STF, ministro da Justiça, ministro da Economia, ministro não sei o que lá. Os que estavam lá comandando eram os ministros do Evangelho. Mas o nosso reino não é aqui na terra. E a Bíblia chega a dizer: aquele que espera receber somente nessa terra é o mais miserável entre todos os homens. Ou seja, podemos não ter mansão aqui, mas teremos lá. Podemos não ter saúde aqui, mas teremos lá. Podemos não ter beleza aqui, mas teremos lá. Podemos não ter vida eterna aqui, mas teremos lá. Aleluia! Oh glória! Mas olha só, a Bíblia Sagrada diz que ele foi homem de sofrimento, experimentado em dores. E a Bíblia diz que ele foi ferido pelos nossos pecados, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que
nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Oh, glória, entenda. Se Jesus viesse governar a terra, ele não tinha sido ferido pelos nossos pecados. E o aguilhão da morte é o pecado. Só vai para o inferno quem não foi perdoado. Porque não é, entenda isso, guarde isso. Ninguém vai para o inferno porque pecou. Que é isso, pregador? Que heresia é essa? Não. Eu conto até uma simples história. Um homem cometeu um assassinato e foi preso, julgado e condenado à morte. Mas antes da condenação, o juiz daquela cidade pediu para conversar com ele, porque o juiz queria oferecer o perdão para ele. Quando chegaram lá e disseram, o juiz quer falar contigo, ele disse, eu não quero falar com o juiz. Já estou condenado mesmo. No dia da execução, mais uma vez o juiz tentou. Quando chegaram lá, o juiz quer falar contigo, ele disse, não quero falar com o juiz não. Tira o juiz daqui. Não quero vê-lo. Eu já vou morrer mesmo. Aí chegou, colocaram ele na forca. Na hora da execução, o juiz se aproximou e disse, você sabe por que você vai morrer? Ele disse, sim, porque eu pequei, cometi um assassinato. O juiz disse, não, você não vai morrer porque você cometeu um assassinato. Porque você pecou. Você vai morrer porque você não quis ouvir a minha palavra de perdão. E assim é o que será destinado ao inferno. Ele não vai morrer, não vai para o inferno por causa dos pecados que praticou, porque todo ser humano peca, todo ser humano erra. Ele vai morrer porque não quis ouvir a palavra de perdão que é oferecida no Evangelho. O Evangelho oferece perdão de pecados. Ainda que o pecado seja vermelho como escarlate, ele se tornará mais branco do que a neve. É o que diz as Escrituras. Aleluia, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Os seus pecados são apagados e lançados no mar do esquecimento. Oh glória, arrependei-vos e sede batizados para que sejam apagados vossos pecados. É isso que diz as Escrituras Sagradas. Então o que acontece? Ele foi ferido pelos nossos pecados e moído pelas nossas iniquidades. Olha, pegaram Jesus, submeteram ele a um castigo. Nesse castigo, Jesus foi ferido e foi moído. Ferido pelos nossos pecados e moído pelas nossas iniquidades. Qual a diferença de iniquidade e pecado? Pecado é o seguinte, deixe-me exemplificar um pecado. Roubo é pecado, não é verdade? Mas existe um roubo que se caracteriza como pecado e um roubo que se caracteriza como iniquidade. Qual a diferença? Vamos supor que esse copo está aqui e eu estou passando aqui, eu não planejei, eu não projetei furtar esse copo. Mas eu passei e vi esse copo dando sopa, como diz aí o ditado popular, e não resisti, olhei, não tinha ninguém, furtei o copo. Isso foi um pecado, porque eu não projetei fazer, eu não planejei fazer. E a iniquidade? A iniquidade é assim, eu sei que o copo está lá, eu sei que não vai ter ninguém lá olhando, e eu saio de casa já projetado. Eu poderia ter evitado, eu poderia ter bloqueado o contato, eu poderia ter excluído, eu poderia ter colocado uma roupa mais decente, mas não, eu quis ir provocar, eu sabia que o meu corpo ia provocar, aí é iniquidade. Mas Jesus foi ferido, e ele foi moído. Como assim, pregador? Pegaram o meu Jesus, amarraram num tronco, tiraram sua roupa, e 2 carrascos era o costume romano.
pegaram cada um chicote chamado azorrague. O azorrague tem 12 pontas de couro e nas pontas tem pedaços de metais ou pedaços de ossos de carneiro. E um batia do lado e outro batia do outro. Até a 7ª chicotada, Jesus foi ferido. Da 7ª em diante, Jesus foi moído. Alguns estudiosos vão dizer que da 7ª chicotada para frente, a dor que Jesus sentia é como se alguém tivesse derretendo chumbo ou qualquer outro metal quente e pingando em suas feridas. Quando batia o chicote, algumas pontas grudavam. Quando puxava, rasgava. Um batia do lado, batia do outro e foi rasgando o corpo de Jesus de alto a baixo. Daqui a pouco, a carne de Jesus estava literalmente igual a carne moída que a gente compra no mercado. Mas ele não fala nada, ele não age, ele não reage, ele não sai dali. O Pai não tira ele dali. Tinha autoridade para sair? Tinha. Tinha autoridade para explodir a terra? Tinha. Tinha autoridade para matar os carrascos? Tinha. Mas ele não faz. Por quê? Porque ali, no momento que ele é ferido, ele perdoava os nossos pecados. No momento que ele é moído, ele, aleluia, oh glória, perdoava as nossas iniquidades. E no momento que ele é castigado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E se existe uma coisa que o mundo está precisando, é de paz. As doenças do século, a gripe suína, apavorou os anos 90. A pandemia causada pelo Covid-19 apavorou os anos 2020 e 2021, se não me falha a memória. A AIDS apavorou os anos 90. A tuberculose apavorou os anos 80 e 70. Mas hoje, nós estamos sofrendo um ataque em massa de crises de ansiedade, síndrome do pânico, insônia, depressão e opressão. Tudo isso porque o inimigo está conseguindo arrancar a paz dos seres humanos. E não é só das pessoas que não têm Deus, os crentes estão sofrendo com isso. Mas Jesus, quando disse, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente usa tanto essa palavra para evangelizar, mas a grande verdade é que essa palavra é destinada aos filhos de Deus. É destinada à igreja, e o castigo que nos traz a paz estava sobre, e eu já quero liberar uma palavra profética, oh glória, que Jesus, que o Deus dos céus, o Deus a quem nós servimos, faça valer hoje, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, a paz que foi liberada pelo castigo que Jesus sofreu. Que a paz entre nos nossos corações, nas nossas emoções, nos nossos lares, que nada possa tirar a paz das nossas vidas. Quem recebe, adore a Deus. Dá glória a Jesus aí. Só que Jesus levanta dali e Pilatos está desesperado para liberar Jesus. Ele manda Jesus para o castigo, pensando que Jesus sendo castigado, o povo ia deixar de mão. Mas tinha uma corja de sacerdote corrupto. E sacerdote corrupto, eles não querem profetas vivos. Você sabia disso? Aleluia. E eles tinham raiva de Jesus, porque Jesus pregava com autoridade e eles não. Aí eles incitam a multidão para pedir a morte de Jesus. E a multidão começa a gritar, queremos Jesus morto. Queremos Jesus morto. Queremos Jesus morto. Pilatos vê que não tem o que fazer e olha que a mulher de Pilatos, eu acredito que teve uma revelação, um sonho, alguma coisa ela teve. Porque ela disse, a minha alma, meu marido, muito se angustiou por causa desse homem. Ele é justo, ele é o que ele diz que é. Pilatos pergunta para Jesus, tu és o Filho de Deus? E a resposta de Jesus me chama a atenção. Porque para Anás, para Caifás, para Herodes, para todo mundo que perguntava, Jesus dizia assim,
O que eu fiz, fiz abertamente. O que eu falei, falei abertamente. Todo mundo viu, todo mundo ouviu. A tua boca diz. Mas quando Pilatos pergunta, tu és o filho de Deus? Ele diz, eu sou. Irmão, eu sou, da parte de Deus, nunca foi comum. Vai lá, Moisés, e diga para Faraó que eu sou, te enviou. João, a Bíblia Sagrada diz no Evangelho, segundo escreveu São João, que quando os soldados chegaram e perguntaram, a quem buscais? A Jesus o Nazareno. Jesus disse, eu sou. Não ficou um soldado em pé, caiu tudo por terra. E depois levantaram. Então, quando Jesus dizia, eu sou, não era comum. Quando ele falava, eu sou, ele estava falando como Deus. Você tem ideia que o coração de Pilatos deve ter estremecido, mas ele não tinha o que fazer, né? A política lhe falava mais do que, e tinha que se cumprir as escrituras também. Pilatos pega uma bacia, lava as mãos e ele declara que o sangue desse inocente caia sobre a cabeça de vocês. Os judeus dizem que caia não só sobre as nossas cabeças, mas sobre as nossas cabeças e sobre a cabeça dos nossos filhos. Israel não tem paz até hoje, né? Até hoje esse sangue é cobrado deles, até o dia que eles vão crer no Messias, no Monte das Oliveiras, mas isso é assunto para outra pregação. Voltando aqui, Jesus é destinado para ser crucificado. Pegam o patíbulo da cruz, que é a parte horizontal, amarram nos braços de Jesus, como era feito de costume, e os soldados, para zombar de Jesus, ele não é rei, pegaram a roupa do rei, vestiram nele, e ali pegaram uma coroa de espinho, fizeram uma coroa de espinho com espinhos da Índia, que tinham entre 6 e 7 centímetros, bem secos, eram usados como prego pelos carpinteiros da época, de tão duro que era. Colocam na cabeça de Jesus, bate com a cana para ficar bem cravado, o soldado esbofeteia Jesus, cospem no rosto de Jesus e conduzem Jesus ao Calvário. Jesus vai caminhando, lembrando, ele foi moído, ele foi ferido, ele está com sua carne toda cortada, ele está dilacerado, ele está sofrendo, ele está sentindo dores, ele está carregando um peso, e no meio do caminho ele chega a tombar, ele cai no chão com aquela parte da cruz. Você pensa que é só você? Aleluia, que chega momento que a cruz pesa e você não consegue mais andar. Aleluia, quantas vezes eu não fui para o quarto e disse, Jesus, não dou mais conta. Aleluia, quantas vezes eu não cheguei até minha esposa e falei para ti, tu confirma isso, amor, não prego mais, não quero mais saber de ser pregador. Quantas vezes, pastor, o senhor já não quis entregar o trabalho? Quantas vezes a liderança da mocidade já não quis entregar a mocidade? Tem dia que a cruz pesa, tem dia que dói, tem dia que não dá para dar glória, tem dia que não dá para pregar avivado, tem dia que é só lágrima, tem dia que é só dor, mas a Bíblia diz que constrangeram o sirineu a ajudar a Jesus, carregar a cruz. Aí Jesus disse, eu vou, mas não vos deixo órfãos, enviarei o Espírito Santo, o Consolador, o qual estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero parar, mas o Espírito não deixa. Eu quero abandonar, mas o Espírito não deixa. Ei, deixa eu te falar, nós vamos chegar lá, não porque somos fortes, mas porque o Espírito vai caminhar conosco. Oh, glória. Irmão, eu tenho um voo hoje 5 horas da manhã, mas eu estou com vontade de pregar até 5. Oh, glória. Mas eu não vou usar isso tudo não, eu já devolvo o microfone. Mas olha só, conduzem Jesus ao Calvário. Jesus sobe a cruz. Lá na cruz, ele tem poder porque ele foi ferido, ele tem poder porque ele foi moído para perdoar. Ele olha para a humanidade e solta. Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Oh, glória! Na cruz, Jesus venceu a morte. Por quê? O aguilhão da morte é o pecado, e Jesus não pecou.
Jesus não cometeu pecado. Eu vi um suposto satanista dizer que não acredita que Jesus em forma humana não pecou. Ah, meu querido, os demônios nunca vão confessar que Jesus veio em carne, porque eles não aceitam a ideia de que Jesus em carne venceu o pecado, venceu o mundo, venceu a morte. Aleluia. A morte não matou Jesus. Como assim, pregador? E como foi que Jesus morreu? Ele disse: eu mesmo dou minha vida e a tomo de volta. Acabou. Oh, glória, aleluia. Mas lá na cruz, Jesus quebrou toda a maldição. O seu sangue nos purificou. O véu do templo se rasgou para a gente entrar no Santo dos Santos. Oh, glória. As bênçãos foram autorizadas sobre nós através do ato de Jesus na cruz do Calvário. É por isso que Satanás não quer que a gente pregue sobre a cruz, que a gente cante sobre a cruz, que a gente fale sobre a cruz. Mas nós vamos vir na contramão. Eu ainda prego a mensagem da cruz. Nós ainda cantamos a morte e ressurreição de Cristo. Aí Jesus expira. Tetelestai, está consumado. Jesus morre. Ele disse, quando pediram um sinal, não haverá outro sinal senão do profeta Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, importa que o Filho do Homem passe 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus desce ao Seol e lá ele fica um dia em densas trevas, 2 dias em densas trevas, mas no 3º dia, oh glória, era bacante, oh glória, o Espírito Santo desce e vivifica Jesus dentre os mortos. Quando é na manhã do domingo, as Marias vão ao sepulcro. Quando elas chegam lá, a pedra está removida. Quando elas chegam dentro do sepulcro, onde estava o corpo, elas entram em desespero. Aonde está o meu mestre? Aonde está o corpo do meu mestre? Já dizia Shirley Carvalhais em uma de suas canções. Aonde está o meu mestre? Gritava Maria, quem o escondeu? A Bíblia diz que apareceu alguns varões vestidos de branco do lado, glória, e disseram: mulher, por que busca no meio dos mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Ressuscitou. Ele está vivo. Acabou. Tomé não crê, Jesus aparece para Tomé. No caminho de Emaús, os discípulos caminham com Jesus. Oh glória, arabacante, orebaia. Ele aparece aos 12. E lá no Monte das Oliveiras é a sua última aparição. Após 40 dias. Ele está ali. Dá o último sermão que enviaria o Espírito Santo para a gente permanecer no lugar, que a gente seria cheios do Espírito e seríamos testemunhas em Jerusalém até os confins da terra. E ele começa a ser elevado às alturas, e a Bíblia diz que ele foi recebido no céu. Está todo mundo aqui embaixo olhando Jesus subindo. Se eu tivesse lá, você tivesse lá, também estava desse jeito. Aí aparecem 2 varões vestidos de branco, acredito que anjos, e começam a dizer: por que vocês estão com os olhos fitos? Da mesma forma que viram ele subir, verão ele descer. Jesus está ressuscitado. Ele é recebido nos céus. E aqui entra a minha mente de pregador, meditando no Salmo 24, onde nós lemos Jesus caminhando em direção aos portais eternos. E quem recebeu ele nas nuvens, bradando: abra-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E lá do lado de dentro alguém pergunta: quem é este? O Rei da Glória. E aqui do lado de fora alguém responde: o Senhor forte e
poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Abra logo, e os portais se abrem, e a Bíblia diz que Jesus se assenta à direita do Pai. E Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos e o Filho do Homem assentado no trono à direita do Pai. Só que Salmos 24, eu quero até ler de novo, oh glória. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Primeira pergunta: quem é esse o Rei da Glória? Primeira resposta: o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na batalha. Foi aquele que veio aqui e venceu todas as batalhas que precisava vencer. Venceu a morte, venceu o inferno, venceu o mundo, venceu o pecado, venceu tudo. Ele é forte e poderoso na batalha. Só que não fica só nisso. Não fica na primeira. De novo, verso 9: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Segunda pergunta: quem é este o Rei da Glória? Segunda resposta: o Senhor dos exércitos. Primeira resposta: o Senhor forte e poderoso na batalha. Segunda resposta: o Senhor dos exércitos. E qual a diferença? Primeiro, ele veio, venceu todas as batalhas, venceu a morte, venceu o inferno, venceu o mundo, venceu o pecado, venceu tudo. Ele é forte e poderoso na batalha. Segundo, aleluia, Paulo vai dizer que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A Bíblia diz: só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mateus 25, 13: portanto vigiai, pois não sabeis a hora e nem o dia em que o Filho do Homem há de vir. Apocalipse 16, 15: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e seja vista a vergonha da tua nudez. Oh glória, aleluia. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse: na verdade nem todos dormiremos, mas seremos transformados ante o soar da última trombeta, porque a trombeta soará. Convém que isso que é corruptível se revida à incorruptibilidade, isso que é mortal se revida à imortalidade. E quando isso que é corruptível, ele falava da nossa carne, se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se a palavra: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. E nessa hora nós vamos zombar. Nessa hora até quem já morreu vai zombar. Aonde está, inferno, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eita glória. Sabe o que Lauriette disse em uma de suas canções? A qualquer momento iremos ouvir o som da trombeta soar. Oh glória. Sabe o que Oséias de Paula dizia em uma de suas canções? O rei está voltando, o rei. Sabe o que Esdras Carneiro dizia em uma de suas canções? Um dia tudo irá findar, um dia Jesus voltará.
Oh, glória. Sabe o que Cassiane dizia em uma de suas canções? O noivo vem, sim, ele vem para buscar a noiva que adornada está preparada para subir aos céus em glória. Sabe o que Jefferson e Suelen dizem em uma de suas canções? Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Então, a qualquer momento, a economia está um desastre, a política está um desastre, a religião está um desastre. As três coisas que supostamente o anticristo vai resolver. Olha só, Paulo disse, e aqui eu encerro. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Não será assim, sem que antes venha a apostasia. Se esse negócio de vassoura ungida, igreja de todos os gostos, todos os tipos, que tudo pode, não for apostasia, eu não sei mais o que é. Está feia a coisa. Pregadores coaches, pregadores stand-ups, tudo pode, liberaram tudo, só não libera dízimo e oferta. Turminha bonitinha que Jesus vai ter com eles no dia do juízo. Apostasia. E se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se levanta contra tudo que é de Deus ou se adora a Deus. Nós vimos gravemente nas Olimpíadas uma menina prestes a ser punida porque falou de Jesus em libras. Nós vimos um surfista não poder surfar com a sua prancha porque a sua prancha tinha um desenho do Cristo Redentor. Não é nem Jesus, é um Cristo Redentor. Para você entender, o espírito do anticristo já permeia em nossos dias. Eles odeiam Deus. Eles odeiam tudo que se adora a Deus. Eles ridicularizam a igreja. Porque a igreja quer ser referência familiar. Mas eles não querem, eles querem destruição familiar. A igreja quer libertar os jovens das drogas. Eles querem liberar as drogas. A igreja quer fazer o homem se arrepender de seus adultérios, de suas traições, de seus assassinatos. Mas eles querem tudo que é depravação, que é imoralidade. Eles lutam por isso. Os direitos parece que são maiores no mundo aí, para as pessoas que cometem todo tipo de depravação, do que para quem quer viver uma vida correta em Cristo Jesus. Para quem não quer viver o pecado. Mas isso tudo é porque Jesus está voltando. E Jesus vai vir. Vai arrebatar a igreja. Nós nos encontraremos com Jesus nos ares. Oh, glória! Aleluia! Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá mais pranto. Não haverá mais dor. E Jesus com a igreja, aleluia, pela segunda vez, caminhando agora, só que agora ele não está sozinho. É por isso que a primeira parte diz, o Senhor forte e poderoso na batalha, ele está sozinho. Agora não é o Senhor forte e poderoso na batalha, é o Senhor dos... Por quê? Porque tem um exército com ele. Exército esses, que na arena dos leões foram despedaçados, mas não negaram a fé. Exército esse, aleluia, que na perseguição papal morreram queimados em fogueiras, mas não negaram a fé.
Exército esse que serviram de espetáculo à sua morte no Coliseu para milhares de pessoas. Exército esse que está sofrendo perseguição, que está chorando, que está enfrentando dificuldade. Exército esse que está aqui hoje dando glória e aleluia. Exército esse que tem lutado, mesmo em sua fraqueza, tem se arrastado para não negar fé. Aleluia. E Jesus vai caminhar com a sua noiva, com o seu exército. Aleluia. E eu acredito que o anjo que tocou a trombeta vai bradar: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. Eu imagino lá dentro alguém: opa, peraí, isso aí já se cumpriu a primeira parte, agora é hora de se cumprir a segunda. Tem a segunda. E então me diga, quem é este, o Rei da Glória? E a resposta é o Senhor dos Exércitos, porque agora ele não está sozinho, ele tem um exército. E quando os portões se abrir lá no céu, nunca se viu nada igual, nada tão belo, igual a beleza da igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Alguém, quando a igreja entrar lá dentro, vai perguntar: quem é esta? E Jesus vai olhar e vai dizer: esta é a minha noiva, que eu comprei com o meu sangue. Deixa o mundo falar que você não tem valor. Pedro vai dizer: porque vocês não foram comprados com ouro nem prata, mas com sangue. Sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Se coloque de pé em nome de Jesus.